870 kHz AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite, 6 horas, 1 minuto, está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Meu nome é Delfino Curado, eu fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM do seu rádio e também pela internet, no site www.radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar ainda através do aplicativo Minha UFG para celulares e pelo Facebook, estamos transmitindo ao vivo. Trecho da Marginal Botafogo entre as avenidas Anhanguera e Independência deve ser liberado pela SMT, Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia, ainda nesta quinta-feira. O trecho deverá ser liberado nos dois sentidos, depois de quase 2 meses de interdição total. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, alguns trechos da Marginal vão continuar operando em meia pista e, todavia, permanece com velocidade máxima de 60 km por hora. De acordo com o órgão, veículos pesados como ônibus e caminhões continuam proibidos de circular pela Marginal Botafogo. Partes da Marginal foram interditadas no último dia 22 de março, para possibilitar as obras de recuperação da via, que teve vários trechos destruídos pela chuva. As obras ainda estão em curso, sob responsabilidade da CEINFRA, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Goiânia, as obras na Via Marginal Botafogo ainda estão sem previsão de término. Aparecida de Goiânia deve ganhar 6 novas linhas de ônibus até o fim do ano. A Prefeitura do município criou também a RMTC Aparecida, que vai gerir o sistema de transporte da cidade, se separando da gestão em conjunto com a capital. Mais detalhes na reportagem de Lucas Polinário e Rodrigo de Oliveira. A linha 970, que vai do terminal Araguaia até o bairro Santa Luzia, começou a operar hoje em Aparecida de Goiânia. A linha serve aos estudantes da UFG matriculados nos cursos do campus de Aparecida. Esta é a primeira das 6 novas linhas de ônibus que o município deve ganhar até o final de 2018. As outras são a 971, que liga os terminais Garavelo, Veiga Jardim e Araguaia, passando pelo Polo Empresarial, a 972, que vai do terminal Maranata até o Araguaia, a 973, que liga os terminais Maranata e Cruzeiro, passando pelo Jardim Tiradentes, a 974, que sai do terminal Cruzeiro para o bairro Santa Luzia, passando pelo Buriti Shopping, e a 975, que sai do terminal Veiga Jardim para o Parque Industrial, passando pelo centro. Segundo o prefeito de Aparecida e presidente da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, Gustavo Mendanha, do MDB, a ampliação é necessária por conta do crescimento da cidade. Nós somos responsáveis por cerca de 20% a 30% dos locamentos diários que existe no transporte metropolitano e merecemos serviço de uma maneira diferente. Nós somos hoje a maior alavancadora de geração de empregos em Goiás, uma das maiores no país. Ela precisava de ser vista com um olhar diferente. O prefeito Gustavo Mendanha explicou que as 6 novas linhas não serão ativadas ao mesmo tempo, já que ainda é preciso fazer alguns ajustes de infraestrutura, como abrigos para os pontos de ônibus que já estão sendo providenciados. O evento de lançamento também marcou a criação da RMTC Aparecida, um braço da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo que vai gerir essas novas linhas. O diretor da Rede Mob, Leomar Avelino, reforça a importância da criação do novo órgão. A Aparecida cresceu tanto em indústrias, empresas, em números de emprego na população. Em consequência, o transporte coletivo está se adaptando a isso. A Aparecida conta hoje com 50 linhas de ônibus interbairros e outras 22 para Goiânia.
A criação das novas linhas na cidade é resultado das reuniões que aconteceram na época do aumento do valor da passagem de ônibus. Dos 18 municípios que integram a RMTC, Aparecida é responsável por 17% das viagens diárias que são distribuídas pela rede, ficando atrás apenas de Goiânia, que abrange 47% do total. Com a falta de ônibus direto para diversos setores do município, hoje muita gente precisa se deslocar até um terminal aqui da capital para conseguir voltar para casa lá em Aparecida. A cidade segue integrada à rede de transporte já existente que interliga Aparecida à capital. Reportagem Lucas Polinário e Rodrigo de Oliveira. A assinatura de decreto que regulamenta e obriga o uso do mototaxímetro é adiada em Goiânia. O prefeito Iris Rezende, do MDB, deve alterar o decreto para atender às reivindicações dos mototaxistas. Segundo o Paço Municipal, ainda não há previsão de quando as medidas entrarão em vigor. O taxímetro de mototáxis estabelece bandeira única de R$ 3,00 e o quilômetro rodado vai custar R$ 1,44. A hora parada, R$ 17,80. O secretário municipal de Trânsito, Fernando Santana, disse que a medida trará maior justiça para o usuário. Para ele, com a implantação do mototaxímetro, o usuário saberá exatamente o custo da viagem. De acordo com o Sindimoto, Sindicato dos Mototaxistas e Motoboys do estado de Goiás, há cerca de 1.700 mototaxistas licenciados em Goiânia, sendo que 379 estão irregulares e outros 402 têm pendências com a SMT. Idoso é achado morto em banheiro de Ciames do Urias Magalhães. Joaquim José Borges, de 76 anos, foi encontrado morto, trancado dentro do banheiro da recepção do Centro Integrado de Atenção Médico Sanitário do setor Urias Magalhães, em Goiânia. O incidente aconteceu na noite desta terça-feira. O corpo do idoso foi encontrado por volta das 7 da noite, mas só foi liberado pelo Serviço de Verificação de Óbitos da Secretaria Municipal de Saúde hoje no final da manhã. De acordo com a família, Joaquim fazia tratamento para câncer de próstata e estava no Ciames, acompanhado da esposa, que está internada por suspeita de H1N1. O caso ainda está sendo investigado pela pasta. Não há previsão sobre quando sairão os resultados dos exames que devem atestar a causa da morte. Justiça do Rio acata pedido da defesa e decide manter Carlos Cachoeira preso em Goiânia. O bicheiro conseguiu se livrar da transferência para uma prisão do Rio de Janeiro após ser condenado em segunda instância a 6 anos e 8 meses por fraudes em uma licitação da Loterge, a Loteria Carioca. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, o ex-assessor do Palácio do Planalto, Valdomiro Diniz, pediu R$ 1.700.000 a Carlos Cachoeira como propina para alterar um edital de licitação da Loterge. A alteração favoreceu o contraventor goiano. O dinheiro, inclusive, teria sido usado em campanhas eleitorais. A decisão de não transferir Carlos Cachoeira para uma prisão do Rio de Janeiro foi assinada ontem pelo juiz Rafael Estrela, da Vara de Execução Penal daquele estado. Cachoeira já estava preso em Goiânia por outros crimes, mas cumpria pena na casa do irmão, no condomínio de luxo Alphaville IP. Na última quinta-feira, ele foi levado para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e, na sexta-feira, transferido para o núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O bicheiro continua preso em uma cela individual de 6 metros quadrados e deve voltar em breve para o Alphaville, onde deve cumprir o resto da pena. Neste final de semana, os goianienses poderão conferir uma arte diferente
Começa amanhã a 5ª edição do Festival do Boneco. Nossa repórter estagiária Júlia Larissa conversou com a coordenadora do evento, Denise Carrijo. Vamos acompanhar. Essa manhã, a 5ª edição do Festival de Bonecos, que vai acontecer na capital até o dia 23 de maio. Os espetáculos vão ocorrer em diversos espaços da capital, como o Teatro Sesc, o Centro Cultural UFG, Oficina Cultural Gepeto e Feira do Cerrado. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Denise Carrijo, coordenadora geral do Festival de Boneco. Boa tarde, Denise. Qual o tema do espetáculo esse ano? Olha, o Festival do Boneco, ele não tem um tema. Ele seleciona grupos de todo o Brasil e do mundo que tenham trabalhos diferenciados e de qualidade da arte de manipulação do boneco. E esse ano foram escolhidos 5 grupos, sendo que vão ser 6 espetáculos e que vão constar aí da nossa programação. Denise, qual a diferença do Festival de Boneco para um festival de fantoches ou marionetes? Olha, na verdade, fantoches, marionetes também são teatros de manipulação de bonecos. Então, assim, a manipulação do boneco, ela envolve várias técnicas. Tem técnicas de vara, de grupo, manipulação direta, manipulação corporal. Tem vários tipos de bonecos. E os de luva, o mamulengo, tudo é um tipo de boneco, um tipo de manipulação. E o nosso festival, ele veio para poder trazer essa arte que era tão pouco explorada, né, aqui em Goiânia, e a gente vem vendo o crescimento dos artistas, né, dos locais com o trabalho da manipulação, desde o surgimento do festival em 2009. Quantas pessoas vocês esperam receber em média nos dias dos espetáculos? Olha, nós vamos ter apresentações no Teatro Sesc, na Oficina Cultural Gepeto e na Feira do Cerrado e também no Centro Cultural UFG. Nossa expectativa é que as salas de teatro sejam montadas, a feira que é um espaço aberto também. Então, em média de 100 a 150 pessoas por espetáculo, a gente acredita que vai ter, porque é um festival que sempre tem uma procura muito grande pelas crianças, né, por família, e que agrada a família inteira. Qual o valor do ingresso? No Sesc e no Centro Cultural UFG é R$ 14,00 a inteira, R$ 7,00 a meia, sendo que no Sesc tem um valor diferenciado para quem é comerciário, e na Feira do Cerrado é livre, não paga nada, e na Oficina Cultural Gepeto também é gratuito. Sobre as oficinas de boneco e televisão, qualquer pessoa pode participar? A gente está dando preferência para pessoas que já têm contato com essa arte de manipulação. Mas havendo vagas e as pessoas querendo participar, sim, podem. Só que já vai estar trabalhando técnicas relacionadas com boneco na televisão e seria ideal que a pessoa tivesse um pouquinho de trabalho já com a manipulação do boneco. Quantas vagas serão abertas ao público? Para a oficina são 20 vagas. Nós conversamos com a Denise Carrijo, coordenadora geral do Festival de Bonecos. Muito obrigada, Denise, por falar com a gente e tenha uma boa tarde. Tá, obrigada a vocês e a todo mundo do espetáculo. Júlia Larissa, para a Rádio Universitária. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado que a Universitária divulga todas as quartas-feiras às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E daqui a pouquinho, às 6h30, o IFG, o Instituto Federal de Goiás, vai inaugurar uma palmeira metálica de 11 metros de altura que gera energia a partir da luz solar.
A solenidade será na sede da instituição, que fica em frente ao Parque Mutirama, no centro de Goiânia. A instalação desta árvore solar integra um projeto de eficiência energética em instituições de ensino superior aqui de Goiás. A implantação está sendo feita pela Enel, a antiga CELG, e pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa palmeira metálica vai funcionar como uma pequena usina solar, aproveitando ao máximo a incidência da luz solar que produz para produzir energia, gerando o equivalente ao consumo mensal de energia aí de 2 famílias, com cerca de 4 pessoas. Além do campus Goiânia do IFG, o projeto contempla ainda a instalação de árvores solares no campus do IFG em Itumbiara e no campus Samambaia da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Os recursos destinados ao projeto somam 18 milhões de reais e a iniciativa no IFG e na UFG contempla a substituição da iluminação existente por cerca de 50 mil lâmpadas LED, a troca de chuveiros elétricos por sistema de aquecimento solar de água e a instalação de geração solar fotovoltaica nos telhados das instituições, além do descarte correto dos equipamentos antigos. Também está sendo implementada nas instituições de ensino superior um sistema de gerenciamento e monitoramento dos pontos de energia, tanto no que diz respeito ao consumo quanto à geração. Para isso, serão distribuídas telas demonstrando um balanço energético e o que a instituição está economizando, e o valor de gás carbônico que deixa de ser gerado por causa das ações de eficiência energética. Correios abre inscrições para 147 vagas no programa Jovem Aprendiz. As oportunidades são para adolescentes e jovens entre 14 e 22 anos, que estejam cursando no mínimo o 9º ano do ensino fundamental. Os interessados têm até o dia 29 de maio para fazerem um cadastro pela internet no site dos Correios. A maioria das vagas são para Goiânia, mas também há oportunidades para Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Anápolis, Catalão, Mineiros e Jataí. Os beneficiários do Jovem Aprendiz vão receber R$ 448 por mês, além de vale transporte, vale refeição ou vale alimentação. A carga horária é de 20 horas semanais, sendo 4 horas de trabalho por dia. O contrato tem duração de 12 meses, dividido entre uma fase teórica, no curso de aprendizagem de assistente administrativo do Senai, e uma fase prática, nas agências dos Correios. A Segplan, Secretaria de Gestão e Planejamento, divulgou o edital do concurso público para preencher 100 vagas para delegado de Polícia Civil. O salário inicial é de R$ 19.200. As inscrições poderão ser feitas pela internet entre os dias 12 de junho e 11 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 200. O concurso será realizado pela UEG, a Universidade Estadual de Goiás, com 9 etapas, com provas discursivas, avaliações de aptidão física, médica, psicotécnica e de vida pregressa, além de investigação social, curso de formação profissional e avaliação de títulos. Para participar, os candidatos devem ser formados em Direito. A nova seleção foi autorizada pelo governo depois da 3ª fase da Operação Porta Fechada, que constatou fraudes no processo seletivo para o mesmo cargo, ocorrido no ano passado e que foi suspenso pela Justiça. E a Enel realiza um feirão da negociação, com parcelamento e isenção de juros e multas de faturas vencidas. Clientes em débito com a empresa têm até o dia 30 de maio para parcelar dívidas e conseguir a isenção de juros e multas de faturas vencidas há pelo menos 90 dias. Para participar, basta procurar uma unidade de atendimento da empresa nos setores Leste Universitário, Jardim Europa e Pedro Ludovico,
ou nas unidades do VaptVupt dos setores Campinas, Cidade Jardim e Mangalô. Em Aparecida de Goiânia, o feirão da negociação é realizado em uma agência itinerante instalado no estacionamento do Buriti Shopping ou nas unidades do VaptVupt dos setores Ademar Otto e também do Garavelo. Quem preferir pode negociar a dívida por telefone pela central de atendimento da Enel, no número, anote aí, 0800 62 0196. O valor máximo das dívidas deve ser de até R$100 mil. E a Justiça revogou uma liminar que limitava a 10,2% a margem de lucro bruta sobre o preço do litro do etanol comercializado por 156 postos de combustíveis de Goiânia. A ordem judicial estava em vigor desde novembro de 2017, favorável a 2 ações civis públicas ajuizadas pelo PROCON estadual. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Cleidson Tomás. Boa noite, Cleidson. Obrigado aí por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, Teofino. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Cleidson, a liminar revogada pela Justiça era favorável a uma ação do PROCON. O órgão planeja fazer algo para retomar esse direito? Olha só, primeiro a gente tem que explicar o seguinte: esse segmento de combustíveis, não existe nenhuma lei, nenhum órgão de governo, ele tem o poder de determinar valor ou sequer margem de lucro. Então, quando isso acontece, ele tem que ser por período curto, porque no caso da liminar que foi deferida, ela fixou, ou seja, ela tabelou a margem de lucro com relação ao etanol. Então, o magistrado, o juiz, quando ele revogou essa liminar, ele entendeu que nesse período aí de 5 meses, de novembro até ontem, ela já surtiu os efeitos, ou seja, ela já readequou o mercado do segmento de combustíveis e nenhuma liminar ela pode ficar ad eterno, ou seja, por tempo indeterminado. Então, e como o Ministério Público, numa ação que tinha o mesmo objeto que a do PROCON, estava pedindo, inclusive, que a liminar fosse feita por um período de 4 meses, então, com base também nesse pedido que já tinha sido feito pelo Ministério Público, o juiz entendeu que nesse momento, ou seja, depois de 5 meses, já foi mais do que suficiente para que readequasse esse segmento, né? Então, por isso foi revogado. Então, agora, os postos de combustíveis estão à liberdade de estipular a sua margem de lucro. É claro, a gente tem que deixar bem claro, porque mesmo esse segmento, ele sendo livre, tendo a liberdade de preço nesse segmento, não pode haver abuso. Então, o PROCON está monitorando periodicamente esses preços e a partir do momento que nós identificarmos que há um indício de elevação de preços desses produtos sem justificativa, a gente vai tomar a medida necessária. E é bom a gente ressaltar, Delfino, que esse processo ele não foi extinto com essa revogação, ele ainda continua em vigor, ele ainda não foi, não teve ainda a decisão final desse processo, né? Então, caso a gente encontre alguma indício de abusividade, não precisa nem abrir um novo processo, um novo pedido. Nesse mesmo processo, a gente pode ingressar também com um pedido de liminar. A revogação dessa liminar, né, que limitava a margem de lucro a 10,2% sobre o litro do etanol, né, os postos, a partir de agora, podem comercializar com a margem de lucro que quiserem? Em tese seria, mas funciona da seguinte forma: cada agente financeiro, ou seja, cada posto de combustíveis, ele tem que estipular o preço final de acordo com seus custos, de acordo com sua margem de lucro, que seria necessária para a região aí da capital, de Goiânia. E é claro que uma das coisas que também impacta muito essa questão do preço final é a concorrência. Então, por exemplo, uma determinada região aí onde tem muitos postos próximos um do outro, ainda que algum desses segmentos entende que a margem de lucro dele deveria ser de 20% ou de 30%, caso haja concorrentes com preços mais baixos, mesmo que esse posto ele queira
praticar uma margem de lucro mais elevada, ele não vai conseguir, porque senão ele não vai acabar tendo venda daquele produto. Então, nesse ponto, o papel do consumidor ele é muito importante. Então, o consumidor ele tem que priorizar aqueles postos que estão com preços ainda mais baixos. Tem um site da Cefaz que demonstra para o consumidor os preços atualizados diariamente. Então, ou seja, se eu vou para o meu trabalho e eu costumo passar em 2 postos de combustíveis, por exemplo, na Avenida Goiás, então eu já olhando ali no site da Cefaz, qual é o posto que está com o preço mais vantajoso, então eu vou priorizar esse. Então isso vai acabar fazendo com que aqueles postos que estão querendo majorar a sua margem de lucro, de forma aí, sem nenhum critério, eles não vão conseguir. E ainda assim o PROCON está recebendo denúncia. Então o consumidor que está desconfiado, que houve a majoração injustificável, ele pode denunciar através do 151. Então essas denúncias, elas é muito interessantes, porque quando a gente for necessário ingressar com algum pedido de liminar ou até um novo processo, essas denúncias elas servem como fundamento nessa ação civil pública. Então, o consumidor aqui de Goiânia pode esperar que o preço do etanol deve subir, então, de hoje para amanhã, já nos próximos dias. Exatamente. Eu não acredito que vai ficar um valor tão elevado, né? Eu acredito que, no caso do etanol, porque nós vimos aí que nós estamos na safra, né, no período de safra, justamente porque existia uma liminar. Houve uma queda desse produto nas usinas e nas distribuidoras, ou seja, nas origens. Então, essa redução, ela acabou sendo dada ao consumidor justamente porque existia essa liminar. Então, eu acredito que sim, que os preços, eles vão sim ter uma readequação aí, até porque os postos vão querer melhorar a sua margem de lucro, mas eu não acredito que nesse primeiro momento vai ser um valor tão expressivo para o consumidor. Então, a gente tem que ficar de olho, o PROCON está monitorando esses preços diariamente. Então, ou seja, se nós entendemos que a margem está de forma abusiva e que não tem aparentemente nenhuma justificativa, o consumidor pode ficar despreocupado que o PROCON vai agir caso haja esses indícios. E é outro ponto que às vezes o consumidor, a título de informação, ele tem acesso a vários mecanismos que demonstram também os valores, até para que ele possa fazer um comparativo. Por exemplo, no site da ANP tem a relação dos preços de venda e de compra, tanto da gasolina como do etanol, de todas as capitais, de uma grande quantidade de cidades do Brasil. Então, por exemplo, no caso das capitais, ele pode fazer tirar os dados e verificar em qual posição Goiânia está, onde que está o etanol, a gasolina mais cara, qual a posição de Goiânia. Então, tudo isso também é muito interessante para que ele possa saber se o consumidor goianiense está pagando mais caro ou está na média com relação às outras capitais do Brasil. Gleidson, uma última pergunta que a gente quer fazer é sobre o valor do preço do combustível, né, tanto do etanol quanto da gasolina. Você falou aí em umas perguntas anteriores, na resposta anterior, que o preço ele é uma composição do custo, uma composição também da localidade, mas quando a gente sai na rua, a gente vê praticamente os mesmos preços, não nesse último mês, mas é uma tônica em Goiânia, nos últimos anos, inclusive, exatamente o mesmo preço num posto numa região central, na periferia. Por que os postos cobram o mesmo preço? Eles têm os mesmos custos? Olha só, interessante essa sua pergunta, meu filho. Por exemplo, digamos aqui na região, vamos pegar uma região do Sudoeste, por exemplo. Então, aqueles postos que são concorrentes diretos, é natural, não é que é normal, é natural os preços serem praticamente o mesmo, a diferença de poucos centavos. Então, ou seja, isso é o alinhamento natural. Independente dos custos de cada posto, se o meu concorrente, que tem uma quantidade menor de funcionários, tem um custo bem menor, e eu sou concorrente dele direto, não adianta eu querer vender mais caro do que aquele outro posto, porque eu não vou conseguir. Da mesma forma também, se aquele posto, meu concorrente, ele acabou elevando o preço para poder ter uma melhora da sua margem de lucro, eu vou aproveitar essa oportunidade para elevar o meu também, porque se eu levasse sozinho, eu não teria competitividade com o meu concorrente. Então, isso é natural. Por isso que quando a gente vai fazer essas análises do alinhamento, seja natural ou seja artificial, são vários fatores que devem ser analisados. Outro questionamento que tem muito é com relação aos postos mais afastados. Por exemplo, postos da GO 020, por exemplo, na saída de Goiânia. Por que aquele posto que compra o combustível da mesma distribuidora, ele consegue vender o combustível mais baixo para o consumidor?
Por exemplo, então digamos, vamos pegar Cleidson, a gente está com um probleminha do tempo aqui, que o jornal acaba às 6h30. Ah, ok, certo. Infelizmente. Mas o assunto é muito bom, a gente realmente quer retomar esse assunto com você mais para frente, pode ser? Ok, pode sim, estamos sempre à disposição de você. Muito obrigado, Cleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás. Nós agradecemos a sua participação e até a próxima. Um abraço. E dessa forma nós encerramos o programa Jornal das 6 de hoje. Um abraço para você, boa noite. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural.